Povo lindo, bom dia, a paz do Senhor a todos, amém? Que o Senhor vos abençoe grandemente nesta madrugada, a hora que você ouvir esta palavra, uma boa semana, né? Uma boa segunda-feira e que você tenha força, coragem para trabalhar, para se levantar desta cama, né? Em nome de Jesus, né? Que você dá passos de fé em direção a Deus, aquilo que é certo, né? Você que está aí, que não conseguiu dormir ainda, está com vontade de fumar, de se tirar a sua própria vida, né? Fumar uma droga, um cigarro, beber uma bebida aí, né? De álcool, né? Que você aí ouça a palavra de Deus, né? Que Deus mude a tua vida, que Deus te dê força, né, para você fazer o que é certo, o que é bom, né? E tá repreendido todo esse mal contra a tua mente, contra o teu espírito, né? Que você produza coisas boas, né? Porque se você plantar coisa boa, você vai colher coisa boa. Se você plantar coisa ruim, você vai colher coisa ruim, né? A Bíblia diz que os maus gostam de ouvir coisa ruim, né? Que os mentirosos gostam de ouvir mentira, mas que você, irmãos e irmãs que está me ouvindo, né, possa querer ouvir a verdade, né? Você que gosta da verdade, possa ouvir a verdade, né? Que é a palavra de Deus, aleluia, né? E aqui eu gostaria de compartilhar com os irmãos em Gálatas, capítulo 5, né? Do versículo 13 em diante, diz assim aqui, olha a palavra do Senhor, né? Porém, vocês, meus irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana, né, domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Pois a lei inteira se resume em um mandamento só. Ame os outros como você ama você mesmo. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, estão cuidando para que não uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque a nossa natureza humana é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra a natureza humana quer, né? O Espírito quer uma coisa e a carne quer outra, né? Os dois são inimigos. A carne é inimiga de Deus, né? A nossa vontade humana é contrária à vontade de Deus. O Espírito de Deus quer que você se aproxime de Deus, né? Que você tenha salvação. A carne quer que você se afaste de Deus e tenha destruição da sua vida, condenação, né? Olha, os dois são inimigos, por isso que vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês estão em vocês, não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana, a carne, né, a nossa vontade produz, são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, adoração a ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, bebedices, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Vocês estão agindo nas vossas carnes, na vossa vontade, né? Aí você nunca vai saber que Deus existe, né? O teu coração está endurecido, né? Para as coisas de Deus, né? Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência,
a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificam a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Qual que é o desejo da natureza da nossa carne? Bebedice, briga, contenda, confusão, né? Tudo isso que foi falado aqui, né? Então você tem que dominar tudo isso em você, se você quer que o Espírito de Deus habite em você. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Aleluia, né? Glória a Deus por isso. Então, amados, aqui, olha, a palavra de Deus diz que a salvação se dá pela fé, né? A fé é a certeza que vai dar tudo certo. É você confiar naquilo que Deus está falando, né? Fé é você acreditar naquilo que você não está vendo. Você não vê Deus, mas você acredita no que Ele está falando. Você confia no que Ele está falando. Olha, e não por obras humanas, porém ela resulta numa vida santificada. Paulo também acreditava que a fé sem as ações não vale nada. Desculpa, irmãos. No entanto, ele viu dois extremos do comportamento nos cristãos, né, ali dos Gálatas, né? Alguns deles eram legalistas demais, enquanto outros não respeitavam lei alguma. A liberdade em Cristo é a liberdade de escolher o que é certo. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então você tem a liberdade de escolher aquilo que é certo para a tua vida. Deus, Ele nos mostra o que é certo e o que é errado. A palavra de Deus, ela nos ajuda, a palavra de Deus que é Deus, que é o próprio Deus, ela nos ajuda a saber o que é certo e o que é errado na nossa vida, né? E você tem a liberdade, consultando a palavra de Deus, você tem o livre-arbítrio. Depois que você descobre o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus, o que não agrada, desculpa, irmãos, de escolher o que é certo ou o que é errado, né? Olha, a liberdade em Cristo é a liberdade de escolher o que é certo. Paulo afirmou que a coisa certa a ser feita é amar e servir uns aos outros. Essa é a coisa certa, né? A coisa errada, o que é? É você, inimizades, brigas, feitiçarias, ciumeiras, os acessos de raiva, né? A ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedices, as farras e as outras coisas parecidas com essas. Essas coisas são erradas de nós fazermos, né? Então, se você insistir em fazer essas coisas erradas, Deus, Ele se afasta de você, né? Você mesmo está praticando a tua destruição. Deus não tem nada de ver com isso, né, irmãos? Não adianta você pôr a culpa em Deus, que é você que está praticando essas coisas erradas. É você que está escolhendo em ficar no erro, em praticar o que é errado, né? Então, se você pôr em prática a palavra de Deus, vai dar certo na sua vida, né? A tua vida vai mudar de verdade, né? Olha, a fé cristã não é uma lista de não faça. A fé não é, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Não, né, irmãos? Olha, mas é de fazer, faça, né? A fé está nos mostrando o que é para fazer, né, irmãos? O que vai dar certo, o que vai nos levar para a salvação. Quando os cristãos são controlados e guiados pelo Espírito de Deus, evitam as coisas pecaminosas da natureza humana e praticam as coisas que o Espírito nos inspira a fazer. Aleluia! Aqui em Romanos 8:1 diz assim, né? A vida dominada pelo Espírito de Deus. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Jesus Cristo, né? Pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida para estarmos unidos com Cristo Jesus,
livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez que a lei não pode fazer, porque a natureza humana era fraca. Nossa carne é fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, na nossa vontade, enviando-se o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza humana, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isto para que as ordens justas da lei pudesse ser completamente cumprida por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus, não de acordo com a nossa carne, com a nossa vontade. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza, com a natureza humana, né, com a sua carne, têm a sua mente controlada pela sua vontade, pela natureza humana, né? Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a sua mente controlada pela natureza humana, pela sua vontade, né, acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Né? Então, como é que está a tua mente? Né? Quem que está dominando a tua mente? A tua vontade, a tua carne, os teus desejos, as tuas paixões? Ou o Espírito de Deus, a palavra de Deus tem entrado na tua mente, tem trazido temor, tem trazido obediência, tem trazido respeito pelas coisas de Deus, né? Cuidado, né, irmãos e irmãs, né? Se você tem desrespeitado a Deus, né? De Deus você não zomba e de Deus você não vai ganhar nunca, né? Então tome cuidado com as tuas atitudes, né? Que você venha temer e respeitar as coisas de Deus, né? Olha, então, irmãos, né? Aqui a palavra de Deus diz assim, olha, o que o Espírito produz são virtudes de uma vida dedicada a Deus e que naturalmente reflete o caráter do Espírito de Deus em nós, né? Olha, o objetivo do cristão não é cumprir toda a lei escrita, mas sim a essência da lei, né? Olha, o amor de Jesus Cristo gravado em nosso coração pelo Espírito. O fruto do Espírito é evidente em todos os cristãos que vivem a sua fé, né? Então, olha, o cristão, o que acontece, irmãos? O cristão tem uma responsabilidade pessoal em relação à sua salvação. Você é responsável, meu irmão e minha irmã, você é responsável pela sua salvação. Ninguém mais. Você pode falar, Senhor, isso eu não quero, eu não faço, eu não vou, eu não acredito, não tem problema. Você é responsável pela sua salvação. Ninguém vai te salvar. A tua mulher não te salva, os teus filhos não te salvam. Se você não mudar de vida e não se arrepender e voltar o teu coração para Deus, quem vai perder a sua salvação é você mesmo. Quem vai fazer você perder a sua salvação não é ninguém, não é Deus, não é ninguém. É você com as tuas atitudes, né? Vai perder a tua salvação. A única pessoa responsável de salvar você é você mesmo. Deus dá salvação para você. Mas se você não aceita a salvação, o único responsável vai prestar conta diante de Deus depois é você, né? O começo da lei é Deus e o fim da lei também é Deus, né? Então você está na mão de Deus, eu estou na mão de Deus, né? Então assim, a única pessoa, né, responsável, né, pela sua salvação, a responsabilidade é pessoal. Então, irmã, se você é irmã também, né, a responsabilidade é sua, não é de ninguém, mas não adianta pôr a culpa nos outros, não adianta pôr a culpa em Deus, né? Porque a salvação, né, é de você mesmo. Você é responsável por ser salvo, né? Então, se você, né, irmãos, as pessoas que agem na carne, quando nós estamos agindo na carne, todo mundo vê, não precisa nem orar. É gritaria, é bebedice, né? É tudo isso que a Bíblia está falando aqui, olha, né? No versículo 19 e 20, né? Ó, a imoralidade sexual, a impureza, ações indecentes, adoração a ídolos, né?
feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, bebedice, né? As farras e outras coisas parecidas com essas. Então, você está agindo na carne. Deus fala assim, olha, é Deus que fala, olha, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Não. Deus fala assim, olha, você não tem vida comigo. Você não tem salvação. Deus fala assim, não, você não vai entrar. É Deus que fala que você não vai entrar, né? Então, com essa informação, o que você vai fazer com essa informação? Ou você muda de vida, ou você morre no pecado, é simples assim. E você não será salvo. Deus não recebe você. É simples assim, irmãos, né? Irmãs, né? Mas se você hoje decide viver pelo Espírito, né? Você vai mudar de vida. Você vai crucificar tudo isso que a tua carne estava produzindo, a tua vontade, e vai começar a obedecer o que Deus fala, o que é de você fazer da maneira certa. Você vai salvar você vai se libertar dessa escravidão que você precisa beber para fazer as coisas, para ficar valente, né? Você pratica briga, contenda aí, inimizades, né? Você vai ser livre dessa escravidão de tristeza, de derrota desse ciclo vicioso que você está vivendo, e você vai ter uma vida de paz, de alegria e de vitória, né? Então é você que decide qual vida que você quer ter. Se você continua querendo ter uma vida de derrota, que não sai do mesmo lugar, que você não consegue conquistar as coisas e fica pondo culpa nos outros, é você que está errando. É você que está fazendo da maneira errada. Mas a partir da hora que você começar a fazer da maneira certa, as coisas vão dar certo na tua vida, né? Então, se você quer ter vitória, irmãos, é Deus que nos dá vitória, não é outra pessoa que nos dá vitória. Não é outras coisas que faz prosperar, né? De verdade e ter paz. É Deus que faz nós prosperar. É Deus que nos dá salvação. É Deus que nos dá a paz, né? Não é outra pessoa que dá paz. É Deus que nos dá a paz. Então, nós precisamos estar na presença de Deus para ter paz. Nós precisamos obedecer o que o Espírito Santo diz para nós fazer. Aí você vai conquistar a tua paz. A Bíblia diz, procure a paz e segue ela, né? Você tem que procurar a paz. Ela não é achada de qualquer maneira. Deus não é achado de qualquer maneira, irmãos. Você tem que mudar, né? Ter uma reverência. O primeiro passo, você tem que ir para uma igreja para te ajudar a você ouvir o que Deus está falando. Para você aprender, venha para a igreja, né? Venha ter comunhão com os irmãos, né? São pessoas falhas que estão ali buscando ajuda, né? Todos nós falhamos, mas o Deus que opera na igreja, esse não falha, né? Então não tem desculpa de você não ir para uma igreja. É Deus que opera ali na igreja. E o que é de Deus permanece, e o que não é cai por terra, né? Na nossa vida. Amém? Pai, nós te louvamos. Ó Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos, ó Deus, por esse momento maravilhoso. Senhor, graças nós te damos pelo poder da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, Pai, vai agindo pelo poder do teu Espírito Santo. Senhor, este homem, esta mulher que está nos ouvindo nesta manhã através da tua palavra, Pai, tem, Senhor, Deus, agido na sua carne, na sua vontade, nas suas bebedices, nas suas paixões. Meu Deus, em nome de Jesus, e essa pessoa quer mudar de vida, Senhor. Pai, ajude ela, abençoa ela nesta madrugada. Pai, repreende toda força humana na mente dela. Repreende toda força contrária ao teu Espírito. Pai, repreende todo pecado, toda opressão, toda escravidão na vida dela, Senhor. Oh, Pai, liberta ela nesta madrugada, Deus, dessa escravidão maligna.
Pai, desta opressão maligna, desta derrota, desta vida de derrota, Senhor, dessa vida de ficar culpando os outros, ó Deus. Pai, que ela assuma o próprio erro dela. Pai, que ela venha se arrepender, ó Deus. Pai, que ela venha se responsabilizar por ela mesma, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, entra com a tua providência. Pai, aqueles que já estão vivendo, Pai, pelo teu Espírito, Senhor, tem sido dominado pela tua vontade, ó Deus, pelo teu querer. Meu Deus, abençoa a tua igreja ainda mais, fortalece, reveste, Pai, de graça. Pai, reveste de força, de vitória. Pai, em nome de Jesus, que esses, Pai, também esses que querem viver pelo teu Espírito, Senhor, sejam tocados, sejam quebrantados. Pai, que haja uma mudança de vida, Pai, na vida deles, que eles venham te conhecer e saber que Tu és o Senhor da vida deles. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, no nome de Jesus.